Fala pessoal, tudo bom? Ainda sobre o Egito, né? Trabalhando ainda sobre o Egito, nós vamos falar da economia e o trabalho no Egito, tá? Bem, vamos lá na página, eu estou aqui na página 13, mas o texto começa na página 12, então acompanhem lá. Bem, o Estado, ele controlava toda a economia no Egito. Nós devemos nos lembrar que o Estado é representado na pessoa de Faraó. Faraó, ele é o proprietário do Estado egípcio, ele era o deus daquela época, né? Lembrando que o Egito é um regime de governo chamado de teocrático, né? Onde é um governo religioso. Então toda a produção ela era administrada pelo faraó, era administrada pelo Estado. Tá? Então existia a cobrança de imposto sobre tudo que era produzido no Egito. Não existia empresas responsáveis pelas obras públicas. O Estado era responsável pelas obras públicas. Quais obras públicas eu estou falando? De todos os templos, palácios, as pirâmides, as estradas que eram construídas, os diques, as represas e assim por diante. Bem, no Egito existia um grande aproveitamento do Nilo. Né? Nós sabemos que a agricultura era o principal carro-chefe na economia do Egito, né? A agricultura era a base de toda a economia. Então, nós temos a construção de represas, diques, reservatórios, que eram utilizados para suprir as necessidades nos tempos de seca. Tudo bem? Bem, no Egito não existia, gente, propriedade privada. Todas as propriedades pertenciam ao Estado, pertenciam a Faraó. Okay? As pessoas que viviam ali naquelas propriedades, elas tinham a obrigação de pagar impostos para Faraó e poderiam sobreviver daquilo que elas plantavam, recebiam via de regra o seu, entre aspas, salário, o seu pagamento em cevada e trigo. Gente, além da agricultura, nós temos outro tipo de economia no Egito também, que é a intensa produção artesanal, cerâmica, couro, tecidos e outros produtos que são utilizados no dia a dia das pessoas. As pessoas precisam comer, as pessoas precisam se vestir, elas precisam de alvenaria, elas precisam de diversos tipos de produtos. E essa produção existia dentro do Egito também. E uma coisa bastante interessante que nós vamos ver aqui, a partir da página 13, é que existiam fundamentalmente, três tipos de escrita no Egito. Os egípcios desenvolveram a escrita. Tá? O primeiro tipo de escrita era o tipo de escrita religioso, era chamado de hieróglifo. Tudo bem? O segundo tipo de escrita era a chamada de hierática, que era um tipo de escrita usado nos negócios do governo. E a terceira, que era mais comum, mais popular, de uso das pessoas, da civilização normal, né? É chamado de demótica. Okay? Então, hieróglifa, hierática e demótica. Tá? Esses três tipos de escrita. Só um comentário sobre o protagonismo das mulheres no Egito. Nós falamos que as mulheres tinham alguns direitos, né, que as mulheres eram valorizadas, elas eram livres, elas poderiam trabalhar se elas quisessem. E aqui nós temos também uma valorização das mulheres como sacerdotisas. Existiam muitas mulheres sacerdotisas no Egito. As mulheres também eram dançarinas, que trabalhavam ali como forma de entreter as pessoas. E, inclusive, gente, existiram duas mulheres que chegaram ao cargo máximo no Egito, o cargo de faraó. A mais conhecida de todas é, exatamente, Cleópatra. Né? A Cleópatra reinou de 51 a 30 a.C. e foi muito famosa aí pelo seu contato com o Império Romano. Tudo bem? Vou deixar aí os exercícios para vocês fazerem e alguma sugestão de leitura também, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço.